E se eu te dissesse que arqueólogos encontraram uma tumba secreta que muda tudo o que sabíamos sobre o Egito Antigo e que ela estava escondida atrás de uma porta que ninguém jamais ousou abrir? Antes que esse vídeo desapareça da sua recomendação, se inscreve no canal agora e ativa o sininho, porque essa descoberta vai te deixar de queixo caído. Você está em Saqqarah, uma das necrópolis mais antigas e sagradas do Egito, escavando sob o calor escaldante, em um terreno aparentemente já conhecido pelos arqueólogos. Mas então algo inesperado acontece. Surge diante de você uma enorme porta de granito rosa, oculta há milênios, selada com perfeição. Ela mede mais de 4 metros de altura. O mais impressionante, essa porta, apesar de parecer comum, não levava a lugar algum. Ao menos era o que se pensava. Na tradição egípcia antiga, portas falsas eram usadas como símbolos espirituais, construídas nos túmulos para permitir que a alma do morto circulasse entre os mundos dos vivos e dos mortos. Mas esta era diferente. Feita com granito rosa, um material raríssimo para esse tipo de construção, ela revelava que quem estava ali enterrado não era qualquer um. Esse tipo de pedra era extraído de pedreiras a mais de 400 quilômetros de distância. Só esse detalhe já indicava prestígio, poder e investimento. O custo, os recursos e a mão de obra exigida para transportar essa rocha provam que o dono da tumba era alguém de importância gigantesca. E atrás dessa estrutura simbólica, algo extraordinário, um túmulo nunca antes documentado, intacto, com estátuas, inscrições e segredos escondidos por mais de 4.000 anos. O túmulo pertencia a alguém chamado Príncipe Wazar, também identificado como Usuário Árbitro, ou Wazer Efra. O nome não constava em nenhuma árvore genealógica real, nem nas listas oficiais de reis da Quinta Dinastia. Isso, por si só, já levantou suspeitas entre os estudiosos. Quem era esse príncipe apagado da história? E por que seu túmulo, tão rico em relíquias, estava escondido com tamanho cuidado? Os hieróglifos inscritos na porta revelam que ele não era um simples nobre. Era príncipe hereditário, escriba real, ministro, juiz e sacerdote de Saqqarah, uma divindade da necrópole associada à proteção dos mortos. Seus títulos indicam poder tanto no Alto quanto no Baixo Egito. Ele estava em posição de unir os dois grandes territórios, e mesmo assim, havia sido completamente eliminado dos registros oficiais. Por quê? Há teorias. A mais aceita pelos egiptólogos é que ele tenha morrido antes de assumir o trono. Outra hipótese é mais sombria. Ele teria sido deliberadamente apagado da história devido às disputas políticas e religiosas da época. Seu pai, o rei Userkaf, foi um dos faraós mais ousados da Quinta Dinastia. Fundador da linhagem, ele promoveu uma verdadeira revolução religiosa ao elevar o culto ao deus Sol-Ra, diminuindo a importância de outras divindades mais antigas como Osíris. Userkaf construiu o primeiro templo solar de Abusir, abrindo caminho para uma série de faraós, Sahura, Neferirkara, Niuserra, que se dedicaram a expandir o Império Egípcio, construir templos monumentais e estabelecer rotas comerciais para regiões distantes. O poder e a riqueza do Egito cresceram, mas também aumentaram os conflitos internos. A mudança religiosa promovida por Userkaf foi tão intensa que pode ter gerado rupturas dentro da própria elite. Se o Wazar estava ligado a facções religiosas ou políticas anteriores ao culto solar, talvez tenha sido vítima dessa transformação histórica. Mas se tentaram apagá-lo, falharam. Seu túmulo agora revelava uma riqueza simbólica e arqueológica impressionante. Dentro da tumba, uma mesa de oferendas em granito rosa trazia inscrições ritualísticas, alimentos para a alma do príncipe consumir eternamente no além. Acreditava-se que os mortos precisavam continuar se alimentando e, por isso, os vivos preparavam listas de comidas sagradas. Curiosamente, essas oferendas eram consumidas pelos próprios sacerdotes, um costume aceito como parte da tradição funerária egípcia. Em meio às relíquias, amuletos mágicos, fragmentos de cerâmica e pinturas nas paredes, havia uma surpresa inesperada: estátuas do rei Djoser,
de sua esposa e suas 10 filhas. Djoser havia vivido séculos antes de Userkaf. Foi ele quem ordenou a construção da primeira pirâmide do Egito, a pirâmide escalonada de Saqqara. Então, o que suas estátuas faziam no túmulo de Uassar? A resposta está em outra época, a 26ª dinastia. Arqueólogos acreditam que essas estátuas tenham sido realocadas milhares de anos depois para aquele túmulo, talvez para protegê-las, talvez por respeito. O que isso revela é algo ainda mais fascinante. O túmulo de Uassar foi reutilizado por séculos. Ele não foi esquecido. Pelo contrário, ele foi ressignificado. Essa reutilização também é evidente em outra descoberta. Uma segunda entrada feita de granito rosa, com inscrições datadas do reinado do rei Neferir-Kara. Próximo a ela, algo jamais visto antes em Saqqara, um conjunto de 3 estátuas de granito rosa, todas sentadas em uma fileira, como se estivessem aguardando sua vez no além. Algumas tinham cabeças elevadas, sugerindo figuras femininas importantes. Outras estavam sem cabeça, e uma, feita de granito negro, estava de cabeça para baixo, talvez caída com o tempo ou propositalmente invertida. A distribuição dessas estátuas indica uma hierarquia social rígida. As figuras centrais representavam indivíduos de alto status. As decapitadas talvez fossem obras inacabadas ou vandalizadas séculos depois. A estátua negra em pé no centro do túmulo trazia inscrições do período tardio. Ela simbolizava Osíris, o deus do submundo, e reforçava a teoria de que o túmulo foi reutilizado como espaço ritual. Esses elementos, a mesa de oferendas, as estátuas de dinastias diferentes, a presença de inscrições de múltiplas épocas, transformam a tumba de Uassar em uma cápsula do tempo, não apenas da quinta dinastia, mas de toda a história religiosa do Egito Antigo. É como se cada nova geração quisesse deixar ali sua marca, seu símbolo, seu respeito por um lugar que ultrapassava o indivíduo enterrado. E isso levanta ainda mais questões. Por que tantos elementos de diferentes períodos históricos foram concentrados ali? O que tornava essa tumba tão especial a ponto de ser reutilizada por mais de 2000 anos? Quem de fato era Uassar? Um príncipe comum? Um líder espiritual? Um rival político do próprio pai? A arqueologia, às vezes, oferece mais perguntas do que respostas, mas é isso que a torna fascinante. Vamos lá. A tumba de Uassar não é apenas uma estrutura funerária. Ela é um elo entre eras, uma prova de que o Egito Antigo não via a história como algo linear, mas como um ciclo sagrado, onde o passado era constantemente revisitado, reinterpretado e integrado ao presente. As estátuas, as oferendas, os símbolos, tudo ali fala de continuidade, de reverência, de memória. E, ao mesmo tempo, fala de esquecimento, porque por mais importante que tenha sido, Uassar foi silenciado da narrativa oficial. Seu nome só voltou à luz milênios depois, quando a areia foi retirada de sua porta de granito rosa. No final, talvez essa seja a lição mais profunda. A história não morre. Ela dorme. E às vezes, tudo o que precisamos fazer é escavar, não só o solo, mas as camadas esquecidas da nossa própria curiosidade. Ao analisar os detalhes desse túmulo, percebemos algo ainda mais profundo. O Egito Antigo era obcecado por ordem, permanência e significado. Nada era construído por acaso. Cada símbolo, estátua ou material utilizado carregava um propósito, muitas vezes espiritual, político ou ritualístico. E essa tumba reunia todos esses elementos. Sabia que alguns estudiosos acreditam que o reaproveitamento de túmulos não era apenas por escassez de espaço ou por vandalismo religioso, mas sim parte de um costume mais amplo: manter viva a energia sagrada de certos lugares. Uassar pode ter sido um príncipe poderoso, um elo entre dois mundos ou até mesmo um iniciador de um culto local. Sua tumba pode ter sido considerada um ponto de conexão direta com os deuses, uma espécie de santuário secreto. E esse padrão de reutilização e reinterpretação não aconteceu só com ele. Outros túmulos egípcios mostram sinais semelhantes. O Vale dos Reis, por exemplo, onde está a famosa tumba de Tutankhamon,
foi saqueado diversas vezes na antiguidade, mas ainda assim preservado por razões ritualísticas. Algumas tumbas mais antigas foram recicladas por novos governantes que buscavam se associar à glória do passado. Isso mostra que o conceito de propriedade espiritual de um espaço era muito mais flexível do que imaginamos. No caso de Huásar, parece que sua tumba passou por diversas fases. Primeiro, como local de descanso real. Depois, como repositório de relíquias sagradas de outras épocas. Em seguida, transformada em santuário ou local de culto subterrâneo durante o período tardio. E finalmente esquecida. Até agora. A pergunta que não quer calar é: quantos outros túmulos como esse ainda estão enterrados sob a areia egípcia? Estima-se que mais de 70% das necrópolis egípcias ainda não foram escavadas completamente. A cada década, arqueólogos encontram templos, corredores e câmaras escondidas que desafiam tudo o que sabíamos. Recentemente, em Luxor, foi descoberta uma tumba com dezenas de sarcófagos empilhados, completamente intactos. E em Ábidos, um templo subterrâneo com inscrições desconhecidas foi revelado sob uma antiga estrutura já catalogada. O Egito continua surpreendendo a humanidade com sua capacidade de guardar segredos por milênios. A tumba de Huásar, por sua vez, não é apenas uma peça histórica, ela é uma história viva. É a evidência física de como memórias podem ser manipuladas, apagadas e depois redescobertas. Ela representa todos aqueles que foram silenciados pela história oficial, mas que ainda resistem no subsolo, esperando serem ouvidos novamente. E tudo isso começa com uma simples porta. Uma porta de granito rosa, simbólica, silenciosa, imensa. Um monumento que permaneceu de pé por mais de 4.000 anos, como se estivesse esperando o momento certo para ser revelado. Essa porta nos convida não apenas a entrar em uma tumba, mas a mergulhar em um enigma, um convite à curiosidade humana, ao fascínio pelo desconhecido. E talvez esse seja o maior legado de Huásar, ter deixado para trás não apenas um túmulo, mas uma trilha de perguntas, um eco do passado que nos obriga a refletir sobre a própria construção da história. Quem escreve a história? Quem escolhe os nomes que serão lembrados e os que serão esquecidos? Huásar foi apagado dos livros, mas sobreviveu nas pedras, nas estátuas e nos hieróglifos. Agora, renasce como símbolo de resistência histórica, provando que o passado nunca está realmente enterrado, apenas escondido. Quando olhamos para as grandes civilizações do passado, tendemos a pensar em seus monumentos, suas guerras e seus reis. Mas raramente pensamos nas vidas que ficaram entre as linhas da história oficial. Príncipes esquecidos, esposas anônimas, sacerdotes apagados, trabalhadores que moveram pedras colossais sem jamais serem registrados. E, no entanto, todos eles estão lá, nas tumbas reaproveitadas, nos objetos quebrados, nos corredores escavados a milímetros do desconhecido. O Egito Antigo não é apenas uma civilização extinta, é uma biblioteca viva. E cada porta aberta, cada tumba revelada, é uma nova página lida. A tumba de Huásar é, portanto, mais do que uma descoberta arqueológica. Ela é uma metáfora, um lembrete de que, por mais que tentem apagar histórias, a verdade encontra uma forma de emergir. Por trás de uma porta de granito rosa, há sempre mais do que imaginamos. Se você também sente esse chamado do passado, essa vontade de explorar os segredos da história e entender o que está escondido sob as areias do tempo, inscreva-se agora no canal. Curta, comente e compartilhe esse vídeo com quem você sabe que também ama arqueologia e mistérios antigos, porque a próxima porta a ser aberta pode estar ainda mais perto do que você imagina.